Bom, vamos lá então, gente. Estava falando então sobre o contexto do Ministério da Saúde e Anvisa, né? Que aí lá nesse contexto a gente acabou fazendo as ações iniciais mesmo de fazer um levantamento quantitativo, definir quais eram as prioridades, tá? Definir quais eram as prioridades, quais eram os documentos que precisavam, por exemplo, ser recuperados antes, em função da relevância deles, né, para a administração. E o planejamento dessas atividades, como é que a gente ia fazer, divisão de espaço físico, organização de recursos humanos, organização de recursos materiais, que nesse momento a gente não tinha todos os materiais necessários, então foi um momento de muitas angústias, incertezas, e também muitas noites mal dormidas, assim, né, porque é uma situação assim, que a gente fica assim, não, a gente tem que fazer acontecer, e dá um movimento, assim, sabe, uma adrenalina que a gente precisa resolver as coisas e é bastante angustiante, né? Mas a gente tem que saber também equilibrar essas características pessoais, né? Bom, eu já estava aqui, na verdade, né, mostrando para vocês sobre a situação do arquivo, né? A gente estava aqui nessa fotinho. E essa fotinho, essas fotinhos aqui, né, elas vão revelar o quanto a água também estava cheia de lama, né? E o quanto tempo ficou submerso. Vamos ver que a caixa ela é branca, né? Ela está praticamente uma caixa amarelada já, super. Parece aquelas caixas de parda mesmo, né? Com as caixas de arquivo em material de papelão pardo. E as etiquetas também, né? Já foram dissociadas, enfim, já tem uma certa degradação que dá para ver a olho nu, né? Quando abre, piora, né? Então aqui a gente também tem aqui nessa foto à esquerda, dá para ver que a gente tem essas pastinhas de polionda, né? Que essas pastinhas também elas foram muito perigosas, porque elas acabaram criando microclima, né? Então, mesmo um ano agora, depois que a gente está abrindo ainda, né? Agora a gente já terminou, né? Mas a gente estava abrindo essas pastas, elas ainda tinham umidade dentro. Vai ter uma foto depois que vai ter ainda a foto das águas. Aqui nessa foto do meio, nessa foto central, ela é uma foto de nessa edificação, né? Existe um cofre, uma sala-cofre. E essa é a sala-cofre, colocaram documentos aqui dentro também, e na enchente foi atingida e foi necessário fazer uma drenagem desse espaço ali, dessa água, para retirar toda a água dali de dentro, né? Bom, e aqui nessa foto à direita, a gente tem também, e aí chamando a atenção para a forma de acondicionamento já, né? Os documentos que já estão empilhados aqui, né? Os processos, o menor nível aqui de conjunto documental, e eles estão amarrados com cordas barbantes, com aqueles fitilhos, né? Os fitilhos mesmo que ficam amarrados os documentos. Isso acaba prejudicando muito o documento, porque o que acontece, né? Quando o documento molha, né, ele acaba perdendo as forças da sua estrutura, das fibras do papel, né? Então, e acaba dando aquela inchadinha, né? Ela acaba estufando. Mas é o efeito da água também sobre o composto orgânico do papel, né? Então, quando esse documento está amarrado, né, ele é molhado, dá uma cortadinha no documento. Então, o documento ele faz uma força para expandir, né? E ele acaba molhando, acaba rasgando. Aqui são os documentos da Anvisa, né? Todos da Anvisa. Vocês podem perceber que o piso aqui é de madeira, né? Aqueles taquinhos de madeira. Então, o que aconteceu? Tinha um foco de cupim. E aí a água foi subindo. Quem mais foi subindo pela sua própria sobrevivência? Os cupins. Bom, nós também faríamos o mesmo, né? Iríamos subindo pela nossa sobrevivência. Então, eles fizeram o que seria mais lógico. Então, isso serve também para a gente entender que existiam problemas que eram anteriores ao da enchente aqui de preservação, né? Então, eu tenho uma enchente uma enchente. Eu tenho uma prateleira que ela é de madeira, tudo bem que ela é MDP aqui, né? E aí que a água atingiu, vocês podem ver que as prateleiras estão bem, algumas caíram umas sobre as outras, por conta, né, do efeito também da água desses locais. As paredes todas mofadas, né? Preto de mofo, você pode perceber. Aqui uma visão mais panorâmica, né? Dos acervos. Existem, então, assim, são 5 prateleiras dessas aqui, né?
até a parede. Aqui estão os outros dossiês que estão em pastas poliondas. E aqui à esquerda também tem um corredor de pastas poliondas. Tinha, né? Porque agora não tem mais. Já abrimos todas. Bom, vocês lembram que esse era o fluxo de trabalho que, né, a UFSM tinha, então a gente parte dele, né, para conseguir dar conta dessa implementação desses processos de recuperação. E aí a gente começa com a atividade de triagem, que é exatamente esse processo que a gente abre, né, faz o transporte, na verdade, né, aqui, ó. E nessas áreas de trabalho aqui, né, a gente monta uma mesa, aqui é o arquivo, né, naquela foto panorâmica que eu mostrei para vocês, monta uma área de trabalho e traz com esse carrinho, vai lá, pega as caixas, retira da prateleira, traz até aqui a mesa de processamento e a gente retira as caixas e as pastas. E aí fica só o dossiê, só os documentos aqui, como nessa fotografia aqui à esquerda, tá? Então, a gente tem, ó, aqui nesse carrinho à direita, a gente tem ali algumas caixas, né, com lama, inclusive, por cima, ó. E como essas caixas aqui, a gente tem caixas de polionda nesse arquivo também, vocês vão ver depois. Mas as caixas de papelão foram de muita valia. Por quê? Porque a gente conseguiu identificar que as maiores sujidades, as lamas mesmo, né, ficaram, né, ficaram encrostadas nas caixas, no papelão das caixas, no papelão das pastas, né, e ficou apenas um pequeno resquício sobre os documentos, como a gente pode perceber aqui, né. Isso aqui é um pequeno resquício, sim, tá, gente, dessa fotografia aqui, que tem dossiês em situações bem piores. Isso aqui é um dossiê de um assentamento funcional, né, de um servidor do Ministério da Saúde, e aí a gente mantém essa etiqueta aqui, que vocês podem visualizar, né, a gente recorta da pasta, um estilete, e deixa junto do dossiê para manter identificado, né, que tem dados de admissão, de documentação, nome, identificação desse servidor, né. Bom, e aí, voltando aqui, essas são as situações que a gente encontrou. Ó, os documentos atingidos pelo cupim, como é que ele estava, né? E aí, esses são os fungos também que se criaram, ó, dentro do microclima das pastas poliondas. Então, é tanta umidade, e foi se alimentando, né, de umidade o tempo todo, e que se gerou, então, né, esses fungos, que aí estão. Aí esse a gente chama de dentinho. Parece um dente? Não, mas a gente chama de dentinho, né? Basicamente isso. E aí, o que a gente faz, né, com depois que a gente tira das pastas? A gente distribui eles no chão, sobre uma lona, né? Se certificar que nesse ambiente não tenha cupim, é muito importante, né? Então, o que acontece? A gente faz a aplicação de cloreto de benzalcônio, uma diluição, né, de cloreto de benzalcônio nesses documentos, assim, dispostos no chão. Você pode ver que tem uns numa situação menos degradante, outros mais degradantes, assim por diante, né? E aqui a gente faz essa aplicação do produto, do cloreto, vira, aplica de novo, espera secar, vira, aplica de novo. Então, a gente vai praticamente banhando ele, né, umas 2, 3 vezes, até que a gente perceba que a proliferação do fungo deu uma cessada, né, deu uma segurada, e a gente consegue garantir que aquele documento ele não vai ainda expandir ainda mais a proliferação de fungos, né, nos documentos. E esse cloreto de benzalcônio é aquilo que eles chamam de quaternário de amônia também, né, que o Arquivo Nacional denomina, e é o que o Arquivo Nacional recomenda também. Os dentinhos, processamento, aqui estão as nossas UTIs, a gente chama de UTI de documento, né? Que é isso, é um leito para cada. E depois, aqui, quando a gente chega no processo depois do transporte, a gente vai ver o transporte, depois eles ganham um prontuário, cada um deles. Cada um desses dossiês, eles ganham um documento que a gente vai registrar, né, cada ação que é desenvolvida neles, né?
se eles precisaram de banho para lavagem, né, para limpeza, se eles tiveram descolamento, se tem descolamento especializado, se tem indicação de restauração, esse prontuário que recebe essas informações. Bom, depois da gente disponibilizar, né, fazer essa aplicação do quaternário, essa triagem também é responsável pelas atividades de transporte, que aí a gente organiza, né, e faz nessa triagem a separação dos documentos, que muitos deles a gente não tem, por exemplo, os recursos tecnológicos, né, e materiais necessários para fazer o tratamento aqui em Porto Alegre. Então, a gente manda para Santa Maria, e se torna um problema de Santa Maria, claro. Mas o que acontece? A gente tem que preparar esses documentos para o transporte. Então, a gente faz uma lista, na verdade, né? A gente tem uma lista de todos esses documentos que indica, então, um Excelzão, um Cisnilha, né? Que vai indicar qual o número da caixa e qual é o nome de cada um dos servidores que tem seu dossiê, o seu pasta funcional dentro de cada uma das caixas, né? E esses dossiês dentro da pasta, eles são separados, então, por folhas de TNT, né, para eles não blocarem entre eles, para não grudarem entre si, porque eles contêm ainda muita umidade, né? Enfim. E aí a gente faz esse encaixotamento nessas caixas de feira e manda para Santa Maria. Até agora a gente mandou o total de 500 caixas, que estão elas, ó, no check-out, né, e no carregamento que a gente fez. Foram 500 caixas de feira, nessa proporção que correspondem mais ou menos a 2.000 caixas de arquivo, né, dentro dessa proporção. Bom, e aí a gente parte para as atividades de higienização. Então, veja assim que a gente não tem nada de muito tecnológico, né? Veja bem, eu estou num prédio administrativo e eu tenho que agir conforme os recursos materiais que eu possuo. Então, vocês estão vendo que as mesas, elas não são mesas higienizadoras, não preciso ter uma Ferrari, né, para ir até o mercado, né, comprar minha carne para o meu churrasco. Eu posso ir, né, de Carambeque, posso ir de Fusca também. Então, a mesma mesa, né, que o pessoal usava para fazer o trabalho administrativo é a mesa que eu estou usando para higienização. Eu fiz algumas adaptações, né, e aí a gente tem aqui essas áreas de trabalho. Aqui nessa foto a gente estava numa visita do Arquivo Nacional, né, que eu estava explicando exatamente essas organizações que a gente estava tomando, né, essas proporções. Então, aqui a gente tinha ainda 4 espaços de trabalho, hoje a gente tem 8, né, sessões de trabalho, assim, de higienização inicial. E o que é essa higienização inicial? É uma higienização básica mesmo, mecânica, para tirar os metais, né, tira grampo, tira clips, tira as bailarinas de metal, e faz o descolamento dos documentos. E é isso, gente, os documentos estão colados um no outro. E, assim, não tem o que fazer. A maior parte deles está super coladinho e a gente tem que fazer um trabalho de página a página descolar. E aí a gente faz, assim, pesquisa de mercado toda hora para saber qual tipo de espátula que vai ser melhor para esse descolamento. E aí, esse descolamento ele é feito com espátula, com extrator, com espátula de osso, com espátula de creme, né? Que são utilizados, inclusive, nos salões de beleza, né? E até agora é a melhor que a gente encontrou, essa espátula de creme. Espátula de dentista também a gente usa também, né? Para fazer essa separação. De manicure e pedicure também. Essas espátulas são muito utilizadas. E aí, o que a gente faz também nesse processo, né? Identifica alguns descolamentos especializados. O bolsista teve dificuldade para fazer aquele descolamento, ele encaminha já para o arquivista ou para o líder, né? Para o líder de área que está ali, que vai atender esse descolamento especializado. Esse descolamento especializado, geralmente, é um fungo que gruda com fungo, e assim... você vai ter que escolher qual documento você vai rasgar, porque vai rasgar. Então, é quando a gente sabe que tem um percentual de perda e risco,
né? E aí vai para o julgamento final no descolamento especializado, né? E por último, né, depois da gente conseguir fazer essa higienização inicial com descolamento, né, passa então para o descolamento especializado. É uma linha de produção mesmo, gente. Passando pelo descolamento especializado, vai para a higienização com vistas à desinfecção. E o que significa isso? Significa que eu vou ter que aplicar o quaternário, página a página, frente e verso. E eu vou fazer isso de diferentes maneiras. Eu vou fazer isso com algodão, vou fazer isso com perflex, vou fazer isso com papel toalha, né? Depende muito da condição do papel. Se ele tem estrutura física, por exemplo, para aguentar o atrito, né? Do material, por exemplo, perflex, que eu vou utilizar, né, na higienização desse documento, eu uso. E eu vou ver, e assim, e é muito louco isso, né? Porque eu estou dizendo agora para vocês, mas parece muito abstrato. Mas a gente sente, a gente sabe quando o documento... Que loucura, né? Meio místico isso. Mas a gente sabe quando o documento ele vai aguentar aquele atrito, né, com o material de aplicação. Tem outros materiais, tem outros documentos, assim, papel, que eles são tão sensíveis, que a gente apenas borrifa sobre ele, assim, uma névoa de quaternário e passa a trincha, assim, devagar, porque ele está muito craquelado, ele está muito acidificado. E aí ele perde as estruturas dele, né? Ele perde toda a força das fibras e acaba dificultando, então, a aplicação do produto de modo mais prático, né? E mais usual. Então, é um trabalho de cuidado, né? E a experiência mesmo com os documentos vai nos dando essa segurança de como e o que aplicar, né, no documento. Então, aqui a gente tem essas áreas individuais, né, de trabalho, vou mostrar mais um pouco para vocês aqui. A gente tem essas duas hoje, né, só que elas estão uma do lado da outra aqui. A gente tem uma área de um kit de material por mesa, né, então, que é utilizado pelos bolsistas, todos com EPI, né, com jaleco, seja descartável, seja de pano, né, com máscara, luva. E também a gente briga muito com eles, né, para fazer o uso do óculos também, né? Mas aí muitos, mas porque vai suar a máscara? Mas, gente, tem um jeitinho de colocar o óculos, né? Pode ver que os dois aqui estão sem óculos, né? Mas é o fluxo mesmo, a gente fica chamando a atenção o tempo todo. Aqui a gente improvisou também alguns módulos, né, como se fossem móveis, né, de caixa-arquivo mesmo, um papelão simples, solução simples, né, barato, e o que a gente tem, né, por quê? Porque às vezes o dossiê é muito grande, porque a vida funcional daquele servidor é longa, então isso fica explícito, né, na produção de documentos sobre ele. Então a gente consegue setorizar, às vezes, alguns pequenas divisões que a gente faz dentro do conjunto de documentos para não perder a ordem delas, por exemplo, né, porque isso é uma questão muito importante, a gente tenta manter ao máximo a ordem desses documentos, né, que eles estão acumulados. A gente não vai alterar nada, né, para não gerar nenhum tipo de dissociação, né, ou de indício de dissociação de alguma maneira. Tá vendo essa mesa aqui ao fundo? Essa é a mesa do descolamento especializado, né, que tem uma mesa à parte, que é onde a gente tem essas caixas aqui, né, que a gente vai encaminhando mesmo como uma linha de produção, do que já foi descolado, do que está para o descolamento especializado e que está pronto para ser higienizado. Aqui, alguns cenários do que a gente encontra, né? Aqui a foto à esquerda foi uma situação de um dossiê, por exemplo, que iria para Santa Maria, mas a administração tinha pressa em encontrar. E essa é aquela diferença de documento de arquivo para qualquer outra área, né? O documento, ele é necessário agora, ele está sendo necessário para a atividade administrativa deste tempo e espaço, né? Então, a gente tenta ao máximo, né, atender essas solicitações que eles fazem, porque é isso, ao fundo vocês vão ver os documentos que passaram por esse banho que deixou essa água toda encardida desse jeito. E o tanto de terra, e aí esses mais críticos, né,
a gente tem, dentro do ecossistema que a gente monta ali do Ministério da Saúde, a gente tem uma figura de liderança no período matutino e uma figura de liderança no período vespertino. Ao total, são 15 pessoas que atuam hoje, a intenção é que a gente dobre esse número, né? Quando a gente tiver todo o fluxo construído e já instituído. Então, o que a gente tem aqui na verdade, assim, uma exceção, né? E aí fui eu que fiz essa lavagem nesse documento aqui, por exemplo. Eu que fiz essa intervenção no documento, porque era uma intervenção muito longa, uma intervenção cuidadosa, né? E aí eu mesma que fiz. Aqui no meio, então, a gente tem também, como exemplo aqui, o envelope, né? Que vocês podem ver que ele está detonado, mas ele protegeu. Esse limo verde aqui é da umidade, mas ele acabou protegendo os documentos aqui, que é uma folha de pagamento, né? Ainda do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Isso é bom, isso é ruim. Defendeu o documento? Tá, defendeu. Mas o tanto que esse documento tá ácido, ele craquela, ele desmancha. Se eu pegar ele, ele quebra na minha mão, ele tá quebradiço, né? Que a gente chama de quebradiço ou craquelado. Essas duas nomenclaturas a gente usa muito, né? E podem ver, que era numa pasta polionda. Polionda, gente, as ondas dentro do plástico acabam sendo reservatórios de água, basicamente, né? E é o que a gente vê aqui, né? Vocês podem perceber que está bem molhado, né? Porque é isso, cria um microclima. E, claro, a celulose, aquela baba do papel, acaba soltando, né, por conta do contato com a água, e isso ela faz até com a umidade, né, isso o papel faz. Então, a gente tem esse tipo de realidade, porque a poliona definitivamente faz criar esse microclima, né. Opa! E aí, falando aqui, desses percalços durante o caminho, né, que daí são os cupins, mais uma vez, né, aqui a gente pode ver até as perfurações dos cupins, né, contra a luz do sol, aqui num dossiê também de assentamento funcional, que já existia antes da enchente, mais uma vez. E aí, outras questões, né, porque acho que foi 1 mês atrás, deu uma chuva, e destelhou o prédio. Olha ali como ficou o telhado do prédio, para vocês terem noção. Então, assim, apesar de tudo, a gente ainda precisa lidar com as intempéries, né? Que existe, assim, a situação de um prédio, que ele é histórico, que ele está há algum tempo, sem manutenção periódica, né? A manutenção que ele tem é básica. Mais uma vez, os servidores não estão lá, está a nossa equipe lá, né? E aí, então, existem essas circunstâncias, ainda devido ao clima, tá? Ainda. Bom, e aí os próximos desafios é a análise de casos mais complexos, que daí a gente chama mesmo, né, um conservador e restaurador, para dizer, olha, a gente está com esse documento aqui craquelado, né, que está desmanchando, como é que a gente vai fazer? E também o procedimento de digitalização, a gente já está criando, né, o protótipo lá dos espaços de digitalização, do Bureau de Digitalização, e também a instalação de espaço de secagem e acondicionamento. Então, aqui eu vou mostrar os espaços para vocês. Aqui está o nosso protótipo do nosso scanner. Esse scanner, ele é planetário, né? Um scanner planetário que ele faz fotografias, então, e aí a gente consegue manusear com mais liberdade, né, os documentos e, ao mesmo tempo, com mais cuidado, né? Bom, aqui é o espaço onde a gente vai fazer a estante de secagem, né? As estantes de secagem vai ser nesse espaço aqui. E aí eu coloquei aqui o croquis de como vai ser, né? Lá no Transdoc a gente tem já um projeto, né? De estante para secagem. E aqui a gente está pensando para esse lugar aqui, que vai ser essa sala de secagem, a gente está pensando num outro modelo que depois vai ser agregado. Então, veja que a gente sempre está construindo. Então, as práticas que estão sendo implementadas aqui no cenário do Ministério da Saúde, a gente já vai incrementar também no material do Transdoc, né, que é esse material de referência que fica para o tratamento dos documentos. Então, aqui a gente tem basicamente o projeto, né, de como vai ser as estantes para a gente dispor os documentos para secagem nesse espaço. Aqui, a sala que está sendo desocupada hoje, ela terminou de ser desocupada, inclusive,
né, que ela tinha os leitos de documento aqui, mas agora ela está desocupada, e aqui a gente vai instalar definitivamente a área de digitalização, com 3 scanners, né, desses scanners planetários, né, e um scanner também de produção, né, aqueles ODF com alimentação automática. E aqui nesse espaço a gente também vai fazer o acondicionamento. Digitalizou, levou para acondicionamento. E esse acondicionamento a gente vai fazer a gente vai fazer com aquele embalamento a vácuo, né? Então, com a seladora a vácuo, esse acondicionamento. Então, cada dossiê vai ser depois digitalizado, né? Vai ser mantido o prontuário dele, e a gente vai selar esses documentos a vácuo, tirando todo o oxigênio, para diminuir a probabilidade, né, mínima que tem aí de infecção, reinfecção desses documentos, né, pelos fungos. Já estou concluindo, tá, gente, para liberar vocês. E aqui a gente coloca já algumas fotos, assim, né, que é sobre um pouco, assim, das reflexões do trabalho, né. Aqui à direita a gente tem uma foto que eu tirei com as militares, né, que as militares vieram para apoiar as nossas atividades aqui, então elas ficaram 3 meses aqui no Rio Grande do Sul, né, nos ajudando nas atividades. Eu, no primeiro mês de implementação do projeto, aconteceu que eu machuquei meu pé. Eu rompi o meu ligamento. E a maior parte da operação ficava no 2º andar, nesse momento aqui. E eu não podia subir escada e o elevador ainda não funcionava. Então, assim, as militares me ajudaram muito, sim, nesse processo. Não que elas me levavam até o 2º andar, né? Mas elas auxiliaram todos os arquivistas, né? E me auxiliavam mesmo nessa atividade de planejamento, de execução dessas atividades, né, no âmbito da recuperação. Mais uma reflexão, né, para pensar que a gente não faz nada sozinho também. A gente trabalha sempre em conjunto, no coletivo, e essa é uma característica, assim, que o profissional arquivista precisa desenvolver urgentemente. Depois, a gente tem aqui vários documentos que estão aqui, vendo aqui que tá disposto, né? Aqueles documentos lá, aqueles pobres velhos lá que estavam lameados, com aquela água enjoada, nojenta. Então, aqui eles, sobreviventes, eles eram a respeito de averbação, tempo de averbação de serviço, né? Então, que é necessário para a gente conseguir aposentar. E existiam pessoas desde maio do ano passado esperando esses documentos serem encontrados. Então, eu acho que é a manifestação também dessa garantia dos direitos, sabe? Então, assim, quando a gente diz assim, arquivo garante direito, que direito é esse? É esse direito aqui que as pessoas estão tendo agora de se aposentar por conta dessa recuperação, né? Bom, e aqui à esquerda, aqui é uma fotografia que a gente tirou há pouco tempo, inclusive, eu e a Débora, essa é a Débora Flores, né, que essa loura, e eu sou a morena, né, obrigada, e a Débora que coordena, né, as atividades no Transdoc, e nessa ocasião aqui a gente estava em Santa Maria, porque eu fiz uma visita a Santa Maria para conhecer a operação, porque esse é o meu desafio, trazer, né, ou reproduzir aquela operação aqui em Porto Alegre, criar um ambiente, né, que seja possível a gente executar essas atividades em grande escala, como é lá, só que aqui. Então, que tipo de tensionamento é necessário e é possível fazer, né? Esses esforços todos. E aí a gente estava num domingo, tá? Isso era um domingo à tarde, e a Débora foi lá, pegou lá na universidade, levou até o marido e o filho junto, sabe? Os filhos junto, e a gente estava no domingo testando as espátulas que estavam sendo impressas em 3D, lá na impressora 3D, para ver se a gente conseguia dar uma celeridade maior para o descolamento, enfim. E a gente estava fazendo, e era um domingo, gente, à tarde. Né? Então, isso representa um pouco, assim, além de tudo, assim, dessa garra pela missão também, pelo objetivo, né? A gente sabe que a gente precisa do descanso, mas também a gente sabe que em alguns momentos a gente precisa também se esforçar um pouco mais para a gente chegar naquele resultado que a gente precisa, né? Com uma maior celeridade ou com uma excelência um pouco maior.
Bom, trabalho em equipe indiscutível, né? E aí eu quero, assim, moções de aplauso, assim, para a minha equipe de bolsistas que atua aqui comigo, né? Para toda a equipe, na verdade, do Transdoc, né? Que a gente atua muito em conjunto, mas, sobretudo, para a minha equipe operacional aqui, né, do Ministério da Saúde, que a gente tem estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, a gente já tem mestres já conosco, né, tem pessoas que estão entrando agora no doutorado e estão ali conosco. Então, assim, são perfis, assim, que sempre colaboram com a construção mesmo, né, das melhores práticas. Bom, aí eu trouxe o cenário, né, de 2022, que eu fiz uma atividade lá, uma oficina de tratamento de massa documental acumulada, lá no arquivo, né, do Ministério da Saúde. Em 2022 era assim o corredor. Em 2024, atingido pela enchente, a gente tem esse cenário. E hoje, em 2025, muito feliz, eu tenho essa foto para mostrar para vocês, que é os documentos que já foram retirados, né, e a gente sabe que foram poucos ainda, na verdade, né, diante de tudo que tem pela frente, né, mas eu acho que é importante a gente olhar para essas pequenas vitórias e dizer, nossa, esse trabalho está bom, ele está construtivo, a gente está entregando, e ainda tem muito mais para a gente ver, né. E aí, só para fechar, eu gostaria de tensionar algumas reflexões, né, que os arquivistas e os arquivos precisam também garantir ao longo desse processo, né, é qualificar os debates sobre preservação. Como eu já falei desde o início, nada vai ser como antes, né, e a gente precisa qualificar os debates sobre preservação e conservação de documentos. Então, a gente precisa ampliar, não basta só ter uma política, não basta só ter boas práticas e simplesmente fazê-las, a gente precisa tornar isso estratégico, nós precisamos pensar planos de contingência, gerenciamento de risco, nós precisamos pensar políticas de preservação que sejam aderentes, né, à nossa realidade institucional. Nós precisamos, como arquivistas, né, gerentes de arquivos, ou ocupantes de cargos e lugares, posições estratégicas dentro de instituições, né, que tenham arquivos, entender que é necessário a gente ter um controle dos documentos, né? Aonde, por exemplo, se o SINAR, se o CIARC tivesse em pleno funcionamento, a plenos vapores, eles já saberiam aonde estavam esses documentos, em quais prédios estariam esses documentos. Eu não precisaria abrir um formulário para mandar. Você está me entendendo? Então, assim, essa governança gerencial, né, que é importante do profissional ter sobre o acervo que está sob sua gestão, sob sua responsabilidade, né, e não talvez sob sua custódia, porque está descentralizado, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem superintendência em todas as unidades federativas do país, né? Mas é a questão do arquivo do Ministério da Saúde, lá de Brasília, saber aonde tem arquivista, saber aonde estão esses documentos, né? Ou o Arquivo Nacional, por meio do SINAR, ou por meio do próprio SIGA, já ter esse levantamento, né? Então, saber. E aí eu olho para a marca da enchente e eu já sei que está atingido. Eu não preciso perguntar, eu só preciso saber a qual foi a altitude, né? Então, eu chego com uma pergunta a menos, né? Então, e isso demonstra, assim, né, o quanto a gente tem ainda para avançar no aspecto gerencial, né, no aspecto do arquivista, numa posição cada vez mais estratégica dentro da sua atuação, né? E, claro, a gente especializar, e, de novo, qualificar esses debates sobre preservação. E aí vão me dizer, não, mas... e também, né, vamos parar de fazer papel, fazer tudo digital. Lá vai o arquivista de novo, tem que se inserir nos debates de transformação digital, dentro dos cenários institucionais que vocês estão alocados, né? Eu acho que essa noção, né, de se visualizar como o digital salvando, né, todas as nossas esperanças, né, é uma ilusão
já estou filosofando. É uma ilusão, tanto que o Tribunal Regional do Trabalho aqui, né, do Estado, ele foi atingido, o servidor deles, entende? Então, assim, nem o digital a gente tem paz, no final das contas. A gente vai ter que pensar a preservação num debate mais qualificado. E isso é um papel das universidades, é um papel dos projetos como o Transdoc, que se dedica, né, a essas atividades, é um papel das associações como capacitação continuada, né, a gente promover esses debates, essas discussões, e como eu estava conversando com a Vitória antes nos bastidores também, não só na Semana Nacional de Arquivos. A gente tem que propor debates ao longo do ano. O arquivista não trabalha só na Semana Nacional de Arquivos. Ele não trabalha só na Semana Nacional de Arquivista, que vem aí daqui a pouco também em outubro. Ele trabalha 365 dias. Eu trabalho até no domingo, como vocês puderam ver. Então, eu acho que é essa reflexão que eu gostaria de deixar, né, do quanto a gente precisa avançar ainda enquanto profissional, quanto a gente precisa beber de outras fontes da administração, da gestão de risco, né, para conseguir a gente se munir, né, e conseguir estruturar melhores condições, né, para o trabalho que a gente desenvolve, né, que é a nossa função, a nossa atividade. Então, era isso, gente. Desculpa se eu me alonguei, nosso date foi gostoso demais. Fico à disposição aí se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. Nossa, me empolguei tanto que se demorasse mais um pouquinho, eu não ia nem. Tanto que quando caiu lá, gente, o YouTube, eu estava tão prestando atenção que eu nem... Depois eu fui ver no grupo aqui várias mensagens, travou, porque eu realmente estava muito focada. É muito louco ver que a gente que não está aí no Rio Grande do Sul, né, a gente vê o que aconteceu, sabe, que os acervos foram atingidos, mas ver as fotos, ver como realmente ficou e ter dimensão do que foi tudo isso é muito impactante, assim. E aí, quando a gente fala dessa questão de ter planos de emergência, planos de contingência, né, gerenciamento de risco, tudo isso planejado, eu penso também na questão de quando acontece uma tragédia nesse nível, né, em algum lugar, os profissionais, eles também são afetados ali no seu particular, né, no psicológico. Você está ali, igual a professora falou, gente perdendo casas, enfim. Então, você não ter um planejamento do que fazer e ter que colocar o profissional para pensar no que fazer num momento desse, onde ele já está tão fragilizado também no seu pessoal, né? É muito importante a gente pensar também nessa perspectiva, né? Do planejamento, pensando que talvez a cabeça do profissional ali perturbada com toda a situação, não vai pensar tão bem do que ele pensaria se isso fosse feito em outro momento, né? Parabenizar o trabalho de vocês, professora, com o Transdoc, tudo que vocês fizeram e que a senhora apresentou, realmente muito louco de ver, assim, parece ter uma realidade alternativa, tanto ver o que aconteceu, tanto o que vocês estão fazendo. Esse negócio da maquininha do vapor me pegou muito. Igual o colega falou, gente, o vapor sendo útil, onde a gente já pensou, né? E como é massa ver a ciência acontecer, assim, as pessoas pensando e inovando, mesmo que a necessidade tenha sido criada a partir de um momento tão difícil, né? Do que foram essas enchentes. Deixa eu ver, anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa que a senhora falou, a senhora, ficou até estranho, né? Que você falou que... Eu tô para a senhora. Tá para a senhora? Então tá bom. Que não é o seu lugar de conforto, né? Na área de arquivo, essa parte de preservação e documento em papel. E aí é muito importante a gente pensar nessa dimensão de como a nossa profissão ela precisa de que a gente vá para essas áreas que não são tão confortáveis, né? Porque é aí que a gente evolui, eu acredito, como profissionais. Que mais? O que a senhora pontuou do aumento dos eventos climáticos, né? Que já não é se vai acontecer, vai acontecer, a gente vai estar preparado ou não para o que vai acontecer. Aqueles dados que a senhora mostrou de que
até 2019 tinham tanto, e 2020, 2024 dobrou. Eu fiquei realmente impactada também com isso. E aí eu lembro que 2020 foi pandemia, então realmente a população brasileira está um pouco despirocada, né? Porque pandemia, eventos climáticos, questões políticas, guerra, tudo acontecendo ali no mesmo espaço-tempo, né? E como é importante realmente a gente estar preparado, né? Mais uma vez, como a senhora falou, não é se vai acontecer, é quando vai, e provavelmente quando acontecer vai ser pior do que foi a primeira vez, né? Então, é realmente pensar essa questão e, como a senhora falou, discutir isso em vários níveis, né? Não só entre nós, arquivistas, mas nesses espaços estratégicos, né? E da gente se envolver nesses debates, como a senhora falou, da parte administrativa, de gestão de risco, planejamento, que foi, acredito, importante na hora de vocês elaborarem essa linha de produção, né? De quem vai fazer o quê, aonde vai fazer, como vai ser essa parte gerencial, é extremamente importante. Eu vou passar a palavra, porque senão eu vou ficar falando várias coisas importantes aqui até muito tempo. A Brenda levantou a mão, vou passar a palavra para ela. Boa noite, conseguem me ouvir? Bem, primeiro eu gostaria muito de parabenizar tanto a iniciativa da Maria e das meninas que comporam a chapa organizadora, quanto a participação da professora Leolíbia. Eu não a conhecia, muito prazer. Eu sou aqui de Goiânia e umas coisas que me chamaram a atenção foi na fala da senhora, quando você inicia falando, também ali, igual a Maria falou, dessa questão de não ser muito a sua área, essa questão ali da recuperação dessa documentação. E eu achei isso interessante porque ao longo da sua fala, ao longo da sua apresentação, a gente percebeu muita característica de adaptabilidade, né? A adaptabilidade ali sejam de instrumentos, de uma espátula de dentista, de uma espátula de manicure. Eu até cheguei a anotar porque não era algo que eu tinha me atentado, seja da adaptação de nós pegarmos caixas e fazermos ali um armário. E eu acho essa uma característica muito importante da nossa profissão, né? Muito importante ali do arquivista. Se nós não nos adaptarmos, esperarmos o cenário perfeito, seja mesa digital, mesa higienizadora, seja os scanners mais perfeitos, nós não conseguimos ali socorrer essa documentação ou fazer ali o trabalho no momento que é necessário. Então, eu queria pontuar essa parte que eu achei muito interessante da fala da senhora. E queria também pontuar, aqui em Goiânia, como essa parte é para a gente compartilhar um pouquinho, eu cheguei a trabalhar em um projeto que, quando eu estava cumprindo aviso, aconteceu algo igual a senhora falou. O teto desabou e ele também inundou. E ali a gente teve uma perca de mais ou menos umas 5.000 caixas dessa documentação. E aqui em Goiânia, por ser uma região seca, nunca se pensou em fazer um plano de risco para se acontecer algum acidente com água, seja um incêndio, seja um teto caindo. Então, eu achei muito importante, anotei bastante coisas, e eu acho importante a gente pensar na criação dessas metodologias, dessas estratégias ali para lidar com o risco que surge, independente da região, porque realmente aqui em Goiânia não era algo que se pensava criar um plano de risco para a documentação caso ela seja acometida por uma enchente, até pela região que esse arquivo ficava. E ocorreu que teve uma perda de uma documentação muito grande, não sei como se sucedeu, porque foi num prazo que eu já estava ali de aviso, mas me recordou bastante a sua fala e me atentou muito a isso até para trabalhos futuros aqui na nossa região. Era isso. Só um comentário também acerca disso, né? Que a Brenda comentou assim, né? A Vitória também comentou essa questão da. É tão importante, gente, porque hoje, como eu falei, a gente está discutindo as prioridades do que a gente vai recuperar. E a gente só precisava ter discutido antes, né? Quais eram as ações e quais eram os documentos que a gente precisava salvar primeiro. Então, olha isso. E agora eu estou tendo que pensar esse índice de prioridade na recuperação. Mas esse índice de prioridade, ele se manifestaria naquilo que eu precisava salvar,
Então, assim, a gente tem uma sociedade complexa também, né? Eu confesso a vocês que, desde que chegou a água, né, lá em Santa Maria, deu inundação, a gente já estava avisado, os órgãos da universidade já tinham avisado, né? O Instituto o IPH aqui, de Pesquisas Hidráulicas, da URG, já tinha avisado, vai chegar. O governador foi para a televisão, vai ser uma situação sem precedentes. Bicho, todo mundo sabia, né? Então, claro que todo mundo tem a sua vida, as suas casas, né? Mas, enfim, eu vejo que tem muita coisa, assim, que nesse momento de emergência precisam ser acionados, né? E é nesse momento, quando o governador vai na televisão e diz é sem precedentes, você só aplica tudo de mais seguro que você tem, né? Para você salvar o seu acervo. Você sabe que é inundação, porque é chuva, tá chovendo, não tá parando de chover, e a água tá vindo, tá subindo, né? E Porto Alegre, vou dizer para vocês, não precisa de muita chuva para a rua ficar empoçada, para a rua ficar intrafegável, né? Então, é uma questão de saneamento básico, inclusive, já, um problema de saúde pública quase. Então, assim, são essas situações, assim, né, que a gente precisa se ater. Então, se eu tenho isso mapeado, por exemplo, eu consigo acionar os órgãos. Olha, fulano, sobe os arquivos, fulano. E a gente está falando, assim, teve situações, assim, por exemplo, a SGB, né, tem mapas, né, que é tipo, o mapa todo estava ordenado de modo vertical, né, naquelas mapotecas verticais, eles estavam, então, assim, em pezinho é ótimo, em pezinho, e, assim, 1/3 do mapa foi atingido, tipo, 20 centímetros do mapa foi atingido. Cara, custava, era só tirar e colocar em cima da mapoteca. Não teria sido atingido, sabe? Se caísse 5 mapas de cada mapoteca na água, ia ser menor do que a perda que a gente vai ter agora. Então, assim, eu acho que é essa falta desse traquejo, sabe? E aí, mesmo não tendo, né, uma posição confortável, dentro da minha obrigação profissional de resolver esse problema, eu encontro o meu conforto, que é exatamente nesses elementos, né, nesses instrumentos mesmo de organização institucional, né, onde eu fico bastante confortável. Então, eu acho que a gente vai se encontrando, né, também ao longo do percurso. Entre um documento com lama, entre outro com fungo, a gente vai se encontrando. Rapidinho, gente, eu vou parar de falar. Como é massa a nossa profissão também, né? Que outra profissão que um dia você ia estar ali mexendo no computador e depois você ia estar procurando espátula de manicure ou de creme para ver se ia te ajudar em alguma coisa, né? Como a gente realmente tem que se colocar ali em situações, eu acho isso, assim, muito interessante. E aí, só outro ponto que a professora Léo falou, que muita gente acha que o digital é a nossa salvação, né? E eu já fico assim, eu amo digital, isso aí não é nem sobre isso. Mas vendo a realidade que eu vejo, pelo menos em órgãos aqui de Goiânia, que eu já pude visitar, que eu tenho mais contato, assim, do cuidado que eles têm com o data center, com as questões de backup, enfim, a parte da preservação no âmbito digital, na verdade, me preocupa mais, porque se acontece um alagamento no data center de um órgão que eu conheço aqui, é adeus, assim, adeus e nada mais. Acho que não sei o que seria feito. Assim, sendo bastante categórica, assim, o próprio avanço da tecnologia, né, as nossas crises climáticas, né, elas são um pouco também dessa consequência desse uso desenfreado de tecnologia, né? Ou vocês acham que usa pouco recurso natural para a gente conseguir dissolver uma lataria de um HD, né? E esses storages que a gente tem que simplesmente refazê-los a cada 5 anos, porque eles ficam obsoletos, não funcionam mais, não são mais compatíveis. Então, como é que a gente faz a reciclagem desse material? É tudo com uso de recurso hídrico, né? Uso de recurso natural, né? Então, assim, e aí, né? A gente está destruindo, né? Com essa ascensão da tecnologia também.
E, claro, a gente tem a questão de produção agrícola, a gente tem a questão de consumo de carne também, do consumo desenfreado de roupa. Nossa, a gente tem uma discussão social enorme acerca disso, né? Que nos leva ao caminho do precipício. Mas esse é outro debate já, né? Outro debate mais social, mais comunista, assim, né? Mas é isso. Exatamente. Então, eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer demais, professora, pela sua disponibilidade, pela sua rapidez ali também de pensar em vir aqui para o Meet quando não estava nada dando certo. Eu já quero deixar um convite aqui para um próximo evento, para a gente planejar aí futuramente, né? Para a gente manter essa ideia de que não se discute isso só nessa Semana, né, Nacional de Arquivos, e para a gente aproveitar mais, né? A gente teve um problema aí com a tecnologia, tá vendo, gente? A tecnologia também não é só a solução, né? É verdade, é verdade. E aí a gente ter mais esses espaços, eu acho que é importante realmente essa discussão. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, o convite, né? Eu acho que fica o recado aí, eu acho que da grande adaptabilidade, né, que é necessária. Eu acho que essa é uma grande palavra, assim, e é muito importante, assim, para a gente conseguir sobreviver, né, diante de tudo que a gente precisa fazer e resolver no mundo dos arquivos, né. Eu, às vezes, entro em bug mental também, viu? Eu vou dizer para vocês que eu estou lá juntando documento, às vezes varrendo documento, assim, ó, fazendo uma pressão, fazendo teste com uma espátula para ver se o fungo vai, né? E assim, estou na terra, juntando documento da lama, de bota de borracha, e daqui a pouco desperta meu telefone, eu tenho uma reunião, que é para implementação de um RDC-ARC no Tribunal de Justiça do Acre. E assim, e aí quando eu chego na reunião, eu digo assim, cara, que problema é esse aqui mesmo? Sabe? Porque é isso, a gente está trabalhando com 8 e 80, não tem como ser 8, não tem como ser 80, tem que ser 8 e 80. Então, o arquivista é esse profissional multifacetado, né? E aí a gente acaba se encontrando também nesse percurso, né? Espero que todos vocês se encontrem também. Muito inspiradora essa fala, nos encontraremos. Olha, missão então, agora que eu dever de casa. Então é isso, a gente fica aqui no compromisso de convidar a senhora novamente para outro encontro, sem ser no Dia dos Namorados. Para a gente conversar mais um pouco sobre, enfim, o tanto de coisa que a gente tem para conversar e debater na nossa área. Agradecer a Brenda, né, que é a nossa presidente da associação, que teve a ideia, né, da gente fazer esse evento, meio que em cima da hora, mas que eu acho que foi muito proveitoso para todos nós que conseguimos estar aqui, para as pessoas que vão conseguir assistir a gravação, se a gente conseguir colocar lá no YouTube. E é isso, agradecer novamente, né, a disposição, a disponibilidade aqui com a gente. Não vai rolar a palhinha, gente, o negócio do violão, o negócio da música, mas de outra oportunidade, a gente já avisa ela antes. Já avisa ela antes, para ela já preparar o repertório e a gente finaliza ali com, né? Agora meus violão estão tudo desafinado, rapaz. Não, na próxima eu vou avisar com antecedência, pode deixar. Por favor, por favor. E é isso, então, gente. A gente fica por aqui. Boa noite, obrigada a todo mundo.